Olá, vamos então fazer a gravação, né? A gente vai trabalhar com o vídeo. A atividade de hoje vai ser com relação aos organismos bentônicos, né? Nós fizemos a gente vai dar continuidade, né, na verdade, à parte da oceanografia biológica, que seria a oceanografia dos recursos renováveis, né? Trabalhamos o nosso último encontro com a parte dos organismos fitoplantônicos e agora a gente vai trabalhar então com os organismos bentônicos. Trouxe novamente as curiosidades que vocês apresentaram, né, com relação ao questionário, né, que tinha sido passado para vocês, e algumas delas a gente vai conseguir responder hoje. Obviamente nem todas, né, porque era uma variedade muito grande, né, de questões que foram colocadas aqui, mas algumas a gente vai conseguir trabalhar e eu vou tentar focar e direcionar então para as questões que vocês apresentaram aqui, tá? Interdependência, né, entre animais marinhos e os oceanos, como o nosso estilo de vida afeta os animais marinhos. Este daqui eu vou trazer junto com essa parte aqui do uso de bentos, né, e monitoramento ambiental. Então, os organismos bentônicos, eles podem ser utilizados no monitoramento ambiental para avaliar a qualidade do ambiente, e essa qualidade certamente é em função das atividades antrópicas, né? Como as nossas ações, como as nossas atividades estão impactando esse ambiente, e isso reflete diretamente o nosso estilo de vida, tá? Então a gente vai estar focando um pouquinho essas questões, a dependência, né, dos organismos marinhos com os oceanos e a parte da ecologia, né, a interação entre os organismos marinhos e o enfoque ecológico, tá? Então estes 3 itens serão trabalhados agora nesses slides, tá? Bom, o tema agora, né, como a gente estava trabalhando, serão os organismos bentônicos, né? A que se referem esses organismos bentônicos? Na última atividade, nós separamos o ambiente marinho, né, em diferentes... categorizamos, né, em diferentes ambientes. Então, tínhamos os organismos planctônicos, que vivem na coluna d'água, os nectônicos, que vivem na coluna d'água propriamente dita, né, mas que têm movimento próprio e conseguem vencer, né, as correntezas, e aqueles organismos que ficavam mais próximos ao fundo, que eram então os organismos bentônicos, tá? Então, os organismos bentônicos são todos aqueles que vivem sobre ou dentro dos fundos oceânicos, né? Algumas características, então, destes locais, já que ele vive sobre o fundo oceânico, né, sobre o dentro, vamos ver sobre quais são as características desse habitat. Habitat é o local onde habitam estes organismos, né? Seriam as características, então, dos fundos oceânicos. Eles podem ser rasos ou profundos. Rasos, eu digo, a profundidade onde se encontra, né, esse sedimento, esse fundo oceânico. Ele pode ser considerado organismo bentônico, por exemplo, da própria praia. A areia praial, os organismos que estão sobre a areia vão ser organismos bentônicos. O siri, caranguejo, né, que a gente conhece já, que andam pela praia, por exemplo, são organismos bentônicos, né, e está no ambiente muito raso. Se a gente pegar ambientes costeiros também, na própria praia, né, andar um pouquinho, a uns 30 centímetros de profundidade de coluna d'água, a gente vai encontrar também outros organismos, né? Ou pode ser um mar profundo, né, tipo a 4.000 metros de profundidade. Lá naquele sedimento, a 4.000 metros de profundidade, também, se a gente encontrar, se observar a camada sedimentar, no sedimento, né, dentro dessa camada sedimentar, também nós vamos encontrar uma diversidade de organismos. Mas, obviamente, os organismos que são encontrados a 4.000 metros de profundidade são bem diferentes dos organismos que são observados aqui no raso. Porque as características ambientais aqui, elas são muito diferentes das águas de fundo. Eu tenho uma temperatura mais elevada, tenho uma pressão que é praticamente nula, né? E nula eu digo só de uma atmosfera. Às vezes tem penetração da luz, tem luminosidade, então podem ter interação com os próprios organismos fitobentos, né, com os organismos que fazem a fotossíntese, com plantas aquáticas, né, e lá no fundo, a 4.000 metros de profundidade, a temperatura vai ser bem mais baixa, a pressão extremamente elevada, pode ter escassez de alimento. Então, os organismos que estão lá, elas precisam estar adaptados a estas condições. Então, o que define a presença ou não de determinado grupo de organismos num ambiente? São as propriedades, são as características ambientais. São essas características que vão definir, então, como os organismos estão distribuídos em diferentes habitats, em diferentes ambientes. Então, quando a pergunta vem como existe uma relação dos organismos em relação ao todo, em relação ao ambiente,
é o próprio ambiente que vai definir como estes organismos estão dispersos, né, ao longo do oceano como um todo. Então, obviamente, a gente precisa conhecer as características ambientais, as características do local onde ela está presente, né? Então, a temperatura, né, pode ser quente ou frio, pode ser repleto de alimentos, né, como nas regiões costeiras, ou pode ser bastante estéril, se eu considerar, então, o oceano profundo, tá? Estes organismos, né, os organismos bentônicos, eles podem permanecer enterrados no sedimento, né, ou outras, né, raramente tocam o fundo, ou outros organismos, né, raramente tocam o fundo marinho, mas ainda assim eles são considerados organismos bentônicos porque eles interagem continuamente com este fundo durante toda a sua vida. Então, mesmo que eles não estejam enterrados, que eles não ficam sobre estes organismos, né, sobre o fundo, mas eles têm uma interação muito forte, então, com o fundo marinho, e aí eles também serão considerados, então, organismos bentônicos, tá? Bom, como todas as... Quando a gente faz estudo, né, de um grupo de organismos, como fizemos também para os organismos planctônicos, nós fazemos uma categorização. E esta categorização, essa divisão de classes, ela se dá, assim como fizemos para a parte química, ela se dá para facilitar a compreensão dos organismos que estão categorizados na mesma classe. Então, como tem uma diversidade muito grande, categorizá-los, elas permitem que a gente consiga fazer uma avaliação, um estudo destes organismos, considerando que organismos da mesma classe, organismos da mesma categoria, vão apresentar, então, algumas características que são similares, tá? Então, aqui a gente vai apresentar duas categorias, né? Uma delas em função da posição em que ela se encontra no sedimento. Então, os organismos que vivem sobre o sedimento são considerados como organismos da epifauna, sobre, fauna, né? Organismos, então organismos que estão sobre a epifauna, e os organismos que vivem dentro do sedimento, então, seriam infauna, né? Dentro, né? Dentro, então, organismos de dentro, que vivem dentro do sedimento. Aqui existem algumas imagens, né, que retratam, então, estes organismos bentônicos. Os organismos da epifauna, que estão sobre a camada sedimentar, elas podem ser observados tanto sobre fundos rochosos ou fundos moles. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de fundos rochosos, né, que são duros, mas ainda assim eu tenho os organismos que vivem sobre esses costões, ou sobre o fundo mole, como a gente observa aqui, alguma estrela do mar, alguns moluscos, né, que estão sobre o fundo mole. Aqui a gente consegue ver algumas antenas, por exemplo, que são organismos que estão enterrados. Então, os organismos que vivem dentro do sedimento, elas vão estar presentes só em ambientes de fundo mole, né? E aqui tem outro exemplo, aqui também nós temos outros exemplos, né, de fundos moles, e aqui exemplos, então, de fundos rochosos, tá? Então, epifauna pode ser tanto de costão rochoso ou fundo mole, e infauna, então, de fundo mole. A outra categorização, né, dos organismos bentônicos se faz em função do seu tamanho, né? Só pela facilidade também, de novo, né, na hora de fazer o estudo, né, destes organismos. Então, são categorizados em 3 classes em função do seu tamanho: macro, meio e microfauna. Macrofauna, aqueles que têm tamanho maior do que 1 milímetro, entre 0,1 e 1 seria meiofauna, e os que têm menores, né, os organismos menores do que 0,1 milímetro seriam, então, os organismos da microfauna. Falando um pouquinho das características da infauna e da epifauna, aqui esse diagrama ela tenta mostrar exatamente estes organismos, né, que vivem enterrados aqui, que seriam os organismos da infauna. A maioria deles, eles vivem aqui na parte mais de fundo, elas conseguem ter um certo movimento e migrar. A parte que fica emersa, que fica fora da camada sedimentar, seria praticamente órgãos, né, de filtração, órgãos que servem para fazer a alimentação e a captura destes alimentos. Na maioria deles, eles são organismos filtradores, né? Eles têm um certo movimento, mas eles movimentam-se simplesmente dentro destes canais ou tubos, né, que eles acabam cavando, escavando aqui ao longo da camada sedimentar. Então, estes túneis aqui, elas permitem que os organismos tenham movimento, e na parte superior, então, colocam os penachos, colocam, então, um sistema de filtração para fora, e aí eles conseguem, então, fazer a captura destes alimentos, tá? Aqui, algumas características desta infauna, né, do ambiente, na verdade, onde ela se encontra, nós chamamos de habitat intersticial.
Intersticial porque estão trabalhando com os interstícios, né, dos grãos que compõem a camada sedimentar. Então, lembrando, a infauna só é observada, são os organismos que vivem dentro do sedimento e só é observada em fundos moles, né, que seria a camada sedimentar. O sedimento, ele é definido, ele é determinado pelo tamanho dos grãos. O tamanho dos grãos a gente vai ver depois, que é o que define, né, a quantidade de água que está presente, então, nestes locais, né? Esta água intersticial, ou os espaços intersticiais onde vivem estes organismos, elas podem ocupar até 40% de todo o volume da camada sedimentar. Então, ele é muito representativo. Eu posso ter os próprios organismos e eu posso ter, entre estes espaços também, eu posso ter a microfauna, né? Organismos que são muito pequenos. Entre estes da microfauna estariam, então, as bactérias presentes também, né? E estes organismos, que seriam as bactérias, eles seriam, então, os responsáveis, né, pela purificação dos ambientes. Então, todos estes organismos da infauna, que são organismos muito pequenos, mas tem uma quantidade muito grande, né? Já foi observado em torno de 300 espécies dessas bactérias. Estes organismos, eles são considerados, então, os purificadores destes ambientes. Eles vivem em parceria, eles vivem em conjunto com estes organismos da infauna e são responsáveis por reciclar essa matéria orgânica toda que chega da coluna d'água e chega, então, a nível de camada sedimentar, né? Qual é a importância dessa camada sedimentar? Coloquei algumas características aqui, né? A salinidade, ela pode oscilar de 30 até 50 partes por mil. Ora, se na coluna d'água a média da salinidade é de 35, como que pode aqui ser uma salinidade mais elevada? Ela é mais elevada justamente porque o tempo de permanência dessa água, né, que a gente já viu, o tempo de residência da água neste ambiente, ele é maior do que o tempo de residência na coluna d'água, ou seja, não há troca desta água que está presente nesse habitat intersticial com a água sobrejacente. E aí vai acumulando esses materiais, né, que vem então da camada da coluna d'água superior. E por isso a salinidade também tende a ir se acumulando. Neste local há um predomínio dos organismos da meiofauna, né, de 0,1 até 1 milímetro de tamanho, então seriam estes organismos que estão presentes aqui. E o domínio, então, destes organismos, né, os principais organismos que são encontrados, seriam os nematóides, poliquetas, copépodos, né, hidrozoários e alguns briozoários, tá? São os organismos presentes, então, que compõem, né, esta comunidade de organismos bentônicos que estariam presentes nesta infauna, tá? Vamos falar um pouquinho da epifauna, então, no próximo vídeo.